Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos nesta quarta-feira, uma quarta-feira maravilhosa que Deus preparou para gente, não é? Que saudade de vocês, né? Há uma semana eu disse que não teremos mais essas gravações aos domingos, porque voltamos aos trabalhos na nossa igreja, mas que o canal não iria acabar e nós vamos estar gravando vídeos às quarta-feiras e depois, quando voltarmos a funcionar às quarta-feiras, eu também marco um novo dia aqui para a gravação dos vídeos, tá bom? Mas que bom estar com você, né? A mais amada do coração de Deus, a mais amada do meu coração, a primeira Igreja Batista do Mendanha. Boa noite a todos, né? Que Deus esteja abençoando você, você também, que não faz parte da primeira Igreja Batista do Mendanha, mas faz parte do corpo de Cristo. Boa noite, sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe você também. E porventura você que não faz parte do corpo de Cristo, ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, tenha uma boa noite também, seja bem-vindo. A palavra de Deus é para todos, né? E na última gravação eu parabenizei algumas pessoas pela passagem do seu aniversário e deixei de parabenizar a irmã Eliane Lima, né? Irmã Eliane Lima, que completou mais um ano de vida também no dia 4 de junho. Então tá aí, Eliane, tá bom? Que Deus te abençoe. Ela é uma seguidora do nosso canal, está sempre também mandando seus comentários. Eu gostaria que vocês comentassem, né, sobre os vídeos, se vocês gostaram, se quiser debater algum assunto, tá bom? É muito bom isso para o crescimento do corpo de Cristo e para a edificação espiritual das pessoas, né? E eu quero fazer uma perguntinha a você. Quando se fala assim, o ladrão vem roubar, matar e destruir, quem é esse ladrão? Geralmente as pessoas associam esse ladrão, esse personagem, ao diabo. Mas você sabia que não é o diabo, o ladrão? Sabia que ele não veio para roubar, matar e destruir? Não que o diabo não tenha vindo para fazer isso, mas no texto não é a ele que o Senhor Jesus se refere? É porque geralmente as pessoas tiram um texto de todo o seu contexto e aí pode causar interpretações erradas, né? Vamos lá então abrir nossa Bíblia em João capítulo 10, né? João capítulo 10, vamos ler do verso ao 14, que é onde o Senhor Jesus, ele se refere então a este personagem. E nós vamos ver, de acordo com a narrativa de Jesus, quem é esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Diz assim o Senhor Jesus: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor,
de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então nós temos aqui esse texto de João 10, do verso 1 ao verso 14. E este versículo de João 10, ele é muito conhecido pelos cristãos e até mesmo pelos que não são crentes. Muitas pessoas costumam citar esse trecho de certa maneira equivocada, trocando a palavra ladrão, então, pela palavra diabo. Segundo o contexto do capítulo que nós lemos aqui, Jesus não se referia ao diabo como ladrão da parábola. Não. Daí então fica uma pergunta em nossa mente. Então, quem era o ladrão do trecho de João 10, 10? Quando Jesus disse essas palavras, o Filho de Deus ele abordou uma questão que já era um problema naquela época. A ganância dos líderes religiosos e o desamparo das suas ovelhas. A parábola se referia diretamente à condição em que se encontravam os judeus, com líderes acovardados, alguns deles verdadeiros saqueadores e ovelhas vulneráveis a qualquer tipo de ataque. No decorrer da parábola, Jesus então colocou 4 figuras-chave. A primeira chave aqui são as ovelhas. As ovelhas, elas representam o povo de Deus. Naquele momento, então, Jesus falava diretamente aos judeus, mas ele apontou que haveriam também outras ovelhas em outro aprisco e que se reuniriam todas, judeus e gentios, num só rebanho. No verso 6 ele diz isso. Ele coloca aqui uma segunda figura, que é o ladrão ou assaltante. Lá no primeiro versículo, Jesus afirma que aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, sem ser pela porta, é ladrão e assaltante. Então, quem é o ladrão? É simples, todo aquele que não entra pela porta e utiliza-se então de outros meios para entrar no aprisco. Jesus disse que ele é a porta que leva à salvação. Dessa forma, nós entendemos que o objetivo central do ladrão é entrar no meio das ovelhas. Ele quer entrar de todas as formas, menos pela porta que ele deveria entrar, e essa porta é Jesus. Existe também uma terceira figura, que é o assalariado ou mercenário. Jesus, então, ele faz uso da figura do assalariado para ilustrar aquelas pessoas que exerciam suas funções pura e simplesmente por dinheiro, ele diz aqui. O assalariado, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Na verdade, esse assalariado, ele não se importa com as ovelhas, ele teme pela sua própria vida. Assim como contavam seus salários, contavam também seus esforços. Em uma situação de risco, por exemplo, eles abandonariam as ovelhas, deixando-as à mercê do lobo. Seriam os primeiros a correr, justamente para salvar a sua vida. E Jesus disse que ele dá a sua vida pelas ovelhas. E a quarta figura colocada aqui, que é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. As ovelhas conhecem a sua voz e ele dá sua vida pelas ovelhas. Um assalariado não é capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas, mas o bom pastor, sim. Jesus, ele entregou sua vida de maneira voluntária, por amor e não por obrigação. Ao se identificar como a porta, Jesus aponta para o seu caráter. Então, ao se referir como bom pastor, Jesus apontou para a eficácia dos seus atos. Jesus, ele se colocou como o único caminho para a salvação, o único acesso. Jesus se colocou como o único com capacidade de dar a sua vida pelas ovelhas.
Jesus ele se mostrou o único capaz de pastorear efetivamente, conduzir e reunir todas as ovelhas em segurança. Tudo isso, evidentemente, sob a permissão do Pai. Mesmo falando por meio de parábola, os judeus não entenderam o que Jesus quis dizer. Assim como a palavra de Deus é comparada a uma espada cortante, os judeus ficaram divididos e alguns até chamaram Jesus de louco. Se você ler o restante do versículo, você vai ver isso. Verdadeiramente, como diz 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Mesmo depois do sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário, muitos ainda procuravam ter acesso ao aprisco, só que por outros meios, e continuavam a pensar que o legado de Jesus era uma loucura. Como expôs o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, do verso 22 ao 24, quando ele diz: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E como é que o ladrão, então, ele rouba, mata e destrói? Bom, a intenção do ladrão, quando ele invade um lugar, é simplesmente subtrair o que ele puder. Um ladrão, ele não mede as consequências se vai destruir algo ou se alguém pode perder a vida para que ele consiga o que pretende saquear. Os falsos profetas e pregadores irresponsáveis que existem por aí, eles também não têm medo, eles não medem o teor de suas palavras. Falam com o objetivo de subtrair o que podem das ovelhas. Não entram pela porta e nem apontam para ela. A leviandade dos seus atos pode levar as ovelhas à destruição e à morte espiritual. Quantas pessoas existem assim? Quantas pessoas que, na verdade, se utilizam da palavra de Deus para atingir outros objetivos seus, objetivos esses escusos. E, na verdade, ele não está preocupado com a vida da ovelha, ele não conhece você, ele não sabe quem é você, mas ele apenas quer subtrair a lã das ovelhas. Ele quer subtrair aquilo que tem valor, que ele enxerga de valor nas ovelhas. E o que ele enxerga de valor nas ovelhas chama-se dinheiro. Esse não é o pastor. Jesus disse que as ovelhas conhecem o seu pastor. E o seu pastor conhece suas ovelhas. Muitos não sabem quem são, onde moram, qual a dificuldade, qual a situação que estão passando. Jesus ele nos deixou explícito esse aviso, que encontra-se em Marcos, capítulo 13, versos 22 e 23. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Naquela época, os religiosos estavam fazendo da casa de Deus fonte de seus interesses. E hoje em dia, muitos lugares não é assim tão diferente. Qualquer pessoa que se opusesse ou os confrontasse com a verdade era perseguido. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi perseguido pelos religiosos até conseguirem condená-lo. Tentaram então de todas as formas tirar-lhe a vida para que continuassem administrando seus próprios interesses. Infelizmente, hoje em dia, em muitos lugares é assim. Sabemos que era necessário que o bom pastor ele entregasse a vida pelas ovelhas. Jesus deixou claro aí em João 10, verso 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Cristo, ele venceu. Deixa eu parar aqui,
que estão me ligando, né? Cristo, ele venceu na cruz e nele nós alcançamos a salvação, mas o ladrão continua agindo da mesma forma nos tempos atuais. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja o que vai acontecer com essas pessoas, como diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao 3. E continua, mas seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, continua em 2 Pedro, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Está aí que Pedro também está nos avisando sobre estas pessoas que agem assim. Quantos lugares nós vemos abertos com o nome de igreja, mas estão longe de ser igrejas de Cristo, cujos pastores, entre aspas, não entraram pela porta que é Jesus. Eles estão ali apenas para tosquear as ovelhas. Por isso, então, ouçamos a sua voz e nos apeguemos à palavra de Deus. Jesus, ele é o bom pastor e todo aquele que aponta exatamente para outro lugar que não seja a porta que é Jesus para encontrar pastagem, esse não deve ser ouvido. Que andemos então nos caminhos de Deus e que estejamos atentos a qualquer um que tente entrar no nosso meio, que não seja através da porta que é Jesus, aquele que foi chamado por Cristo, aquele que foi preparado pelo Espírito Santo para poder cuidar verdadeiramente de ovelhas. Façamos como os irmãos então em Bereia, relatando tudo o que aconteciam. Vejam o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11, com relação aos bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Tem que examinar nas Escrituras. Tem gente que não quer ler a Bíblia, que tem preguiça de ler a Bíblia, e por isso é enganado por diversos ventos de doutrinas que surgem por aí, porque não querem fazer como os bereanos. Porque não querem verdadeiramente ver se na palavra de Deus é conforme aquilo que a pessoa está falando. A igreja, que é fundamentada na palavra de Deus e somente nela, não deixa o ladrão entrar causando destruição e morte. Por isso, então, o ladrão que veio roubar, matar e destruir nesse texto, Jesus não está se referindo ao diabo, está se referindo ao próprio homem. Quantas pessoas nós vemos por aí que se intitulam pastores, mas que não têm o chamado de Deus? Suas intenções são outras. Infelizmente, seguir essas pessoas pode representar a morte eterna. Porque ele vem, ele rouba de você, ele mata você, no sentido não fisicamente, mas mata você eternamente. Ele destrói a sua vida espiritual, porque não está fundamentado na palavra de Deus, ele não está preparado por Deus, ele não foi chamado por Deus, ele não foi capacitado por Deus para fazer isso e acabam levantando verdadeiras heresias. E o pior, muita gente acredita, muita gente vai atrás dessas pessoas. Eu fico muito preocupado. Como é que pode ter pessoas que não examinam. É como se você assinasse um cheque em branco e desse na mão de um desconhecido, completamente desconhecido. A pessoa pode simplesmente roubar tudo que você tem, preencher ali com o valor que ela quiser. Geralmente se assina um cheque branco para quem se tem muita confiança. E mesmo assim com ressalvas. Mas aí entra os bereanos na história. Tudo que eles escutavam, que era pregado, que eles diziam,
eles iam lá nas Escrituras para comprovar a veracidade, a verdade daquilo. Hoje o povo não quer ler a Bíblia, hoje o povo não quer orar, hoje o povo quer sentar no banco de igreja, quer ouvir aquilo que faz bem ao seu ego, e aquilo que faz bem ao seu ego são heresias que esses falsos pastores inventam só para poder massagear você por dentro e com isso subtrair de você o que eles puderem. Preste atenção, você está indo para o caminho errado. Preste atenção, você está indo pelo caminho que conduz à morte. Pare e veja, basta examinar. Aprenda a ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Que aí quando alguém falar alguma coisa para você da palavra de Deus e que não for verdade e que não for testificada, o Espírito Santo vai fazer você sentir no seu coração que aquilo não é certo. E aí você não vai ouvir, e aí você não vai seguir aqueles conselhos, e aí você não vai estar sendo roubado, ninguém vai te matar e ninguém vai destruir. Na hora que o lobo chegar, o mercenário, aquele que só faz isso por dinheiro, Jesus fala aqui de mercenário, do próprio mercenário, aquele que só faz por dinheiro, ele é o primeiro a correr e abandonar você na rua da amargura, você tendo que se virar com seus problemas, com as suas dores, mas também com as suas consequências. Então preste atenção, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ouvir qualquer coisa de qualquer lugar. E só temos então a condição de entender o que aquilo está falando, se está realmente por trás de alguma coisa maligna, então é tendo um relacionamento com Deus. É preciso que nós atentemos para isso no dia de hoje. Isso é muito importante. E que você não venha a ser enganado, uma vez que você foi avisado, uma vez que você está sendo avisado que essa situação é muito perigosa para você. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigado, então, você que está assistindo esse vídeo, você se inscreva aí no canal se você não for inscrito ainda, você acione aí o sininho aí embaixo para você receber novas notificações e você compartilhe também esse vídeo, tornando-se assim uma fonte de bênçãos de Deus para a vida de outras pessoas, um canal de bênçãos do Senhor para outras pessoas, simplesmente compartilhando a palavra de Deus para com elas. Vamos orar? Pai bendito, Deus soberano, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos sempre pelos teus cuidados, Senhor, e a tua palavra que nos ensina, que nos direciona, que nos alerta, que nos exorta, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu povo, Senhor, ele aprenda verdadeiramente, Senhor, a discernir o que é a voz do Espírito e o que é a voz do inimigo, Senhor, para que não venham se desviar dos seus maus caminhos, para que não venham seguir por caminhos errados, para que não sejam levados por ventos de doutrinas, Senhor, sejam enganados, Senhor, e assim, Senhor, eles pagarem caro por isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, dando o restante de noite abençoada na tua presença, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. E assim nós oramos, agradecidos que somos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Então, quando falarem para você que o ladrão veio roubar, matar e destruir, você já sabe que Jesus, nesse ponto, não está se referindo ao diabo. Está se referindo ao próprio homem. O homem que veio enganar, o homem que veio usurpar as pessoas, o homem que veio com o interesse de subtrair das pessoas aquilo que de mais valor elas têm. E para eles, o que é de mais valor é o dinheiro. Que Deus os abençoe, tenha um restante de noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus, faça o seu devocional em casa e nós retornaremos na quarta-feira que vem, novamente, com mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Amém?
Que Deus os abençoe a todos.